olhando para você mesma profundamente. Você já sentiu medo de amar? Já, muitas vezes. A pessoa com que eu tô agora, o meu marido, eu tenho certeza que foi o meu grande e melhor encontro, né. Que eu acho que, de novo, é meio clichê, mas eu acho que a gente tem muitos encontros ao longo da vida, né. Eu acho que ele foi um grande encontro. E eu fiquei morrendo de medo. É maluco isso, mas quando a gente tá de cara, tá de frente pra isso, pra um amor, pra um momento extremo de felicidade, a gente tem medo sim, porque é grande. O mundo que nos cerca não é mais o mesmo. Os avanços tecnológicos mudaram o nosso jeito de ser e pensar. O que dizer dos nossos sonhos românticos? O elo amoroso saberá conviver com a liberdade individual do século XXI? Meu nome é Flávio Gicovati. Juntamente com o jornalista Lauro Henriques Júnior, convido vocês a vislumbrar essa nova forma de amar que desponta no horizonte. É mais que amor, é mais amor. E qual a diferença entre amor e paixão? O amor, ele é aquela coisa que te mantém preso, não é preso, mas ligado a uma situação, a uma pessoa a longo prazo. E a paixão é aquela força inicial para você começar um relacionamento, um momento. Paixão é intenso, é voluptuoso, é aquela coisa que vem muito forte e geralmente acaba tão rápido quanto vem. A paixão você não pensa, né? É uma fusão total, né? Não existe individualidade, né? Tudo é eterno e tudo é indiferenciado, incondicional, né? O amor para mim é muito mais tranquilo, é muito mais plácido, é muito mais constante. E a paixão é algo muito, né, que te toma. Que dói. Que dói, que você não tem muito controle do que está acontecendo. É muito mais vulcânico o processo, assim. Acho que ninguém consegue viver em paixão 17 anos, né? Mas consegue viver em amor 20, 30, 50 anos, né? Tida como expressão máxima do amor romântico, a paixão geralmente se dá entre pessoas do tipo generoso e que compartilham muitas afinidades. Surge mesmo entre elas uma tendência para a fusão, para que os dois se tornem uma só carne. E é justamente na paixão que um fenômeno curioso e bastante comum se manifesta com maior clareza: o medo do amor. Flávio, a gente vê essas cenas, né, tão famosas no cinema, de casais, finais felizes, essa coisa toda. Agora, você tem uma frase que é super legal, né, que fala assim: isso é tudo que a gente mais quer e, ao mesmo tempo, é tudo que a gente mais teme, né? O que está por trás disso tudo? O que a gente quer é esse amor e o que é o mais teme, né? Você sabe que essa história do entendimento das coisas do amor, para mim, começou com reflexões acerca da paixão, porque foi um dos poucos temas que foi objeto de estudo da psicologia por um psicanalista austríaco que se chama Igor Caruso, ainda no fim dos anos 60. Quer dizer, talvez o primeiro livro importante sobre amor, depois do Erich Fromm, que tinha sido nos anos 50. E, evidentemente, isso tudo associado às experiências clínicas e às vivências da gente mesmo, da época, não é? Eu estou falando agora fim dos 60, começo dos 70, meio dos 70, não é? As histórias de paixão, até então, elas ficavam muito ainda configuradas como relacionadas com, vamos dizer, intensidades amorosas muito fortes, associadas a impedimentos externos também igualmente fortes, bem na linha do Shakespeare, do Romeu e Julieta, né? Quer dizer, os impedimentos familiares eram muito maiores naquela época, a possibilidade de divórcio era muito rara, casamentos interraciais eram uma raridade, grandes diferenças de idade, diferenças religiosas, diferenças geográficas, tudo isso impedia objetivamente o surgimento desses... surgimento não,
a continuidade desses relacionamentos. Então, havia aquele encantamento forte, bonito, exatamente como nos filmes, nas novelas, etc. E depois alguma coisa parece que truncava e impedia essa continuidade. Com o passar do tempo, todos esses obstáculos foram caindo por terra e o que a gente começou a perceber, e eu, pelo menos, comecei a ter cada vez mais claramente, é que mesmo com a diminuição dos obstáculos, né, surge a possibilidade do divórcio, as diferenças raciais, religiosas, geográficas, diferença de idade, tudo isso se torna menos relevante, não há tanto impedimento externo e as pessoas continuavam a ter problema e, de alguma maneira, e por motivos às vezes menores, se separar, né? Então foi começando a ficar claro que existe, pelo menos para mim, isso já mais ou menos lá pelo ano de 77, 78, que existia um enorme medo associado ao amor. Quando eu percebi isso, ao amor de grande, especialmente ao amor de grande intensidade. Isso, quando eu percebi, que foi mais ou menos entre 76 e 80, eu realmente levei um susto, porque eu falei, como? Existe um medo, né, daquilo que a gente mais quer. Essa frase que você citou aí. Realmente me impressionou e a mim me impactou muito essa percepção, né? Mas ela fazia todo o sentido, porque ela, no fundo, era uma tentativa de trazer o obstáculo de fora para dentro, ou seja, o obstáculo externo foi superado pela própria cultura, pela evolução, pelos tempos modernos, porém, foi ficando claro que o obstáculo verdadeiro, então, era dentro da cabeça da gente, né? Aí eu pensava sempre, meio de brincadeira, que a história do Romeu e Julieta poderia ter sido reescrita, né? Ou poderia ter sido escrita de outro jeito. Quer dizer, o Romeu e a Julieta se casaram, né? Teve um padre que os casou. O Romeu poderia ter posto a Julieta na garupa do cavalo, se mandado para uma cidade vizinha, né? Ficado lá quieto uns 2, 3 meses, certamente as famílias iam se entender e, no final, eles poderiam ter ficado felizes para sempre. E nada disso acontece. Acontece essa mistura de confusões, tumultos, turbulências e morre todo mundo, não é? E essa morte, no final, é muito curiosa, porque ela, de alguma maneira, é o que simboliza aquilo que costuma acontecer nas paixões. A separação dos que se amam por motivos que aparentemente são objetivos, aparentemente são, mesmo no Romeu e Julieta, há motivos que poderiam ter sido evitados, mas a pessoa parece que não aguenta aquela quantidade tão grande de coisa boa sem arrumar um jeito de agir, destruindo um pouco. Na paixão, a sensação de completude é máxima, de modo que quem a conheceu dela se lembrará como uma das melhores experiências da vida. É surpreendente, portanto, que na esmagadora maioria dos casos, a paixão termine com a separação dos amantes. Os sofrimentos e medos associados ao amor quase sempre saem vitoriosos. Vem um medo tão profundo da rejeição, assim, porque você se vê ali completamente tomado por uma história, né? Dentro de uma vulnerabilidade que é como se você estivesse mesmo assim muito desprotegido. Medo do amor é um pouco de medo que o pudim acabe. Pô, é tão gostoso e se acaba. Pô, não queria que acabasse. Sabe aquela coisa que você vai comendo de colherinha em colherinha para ver se demora bastante? Eu não tenho medo do amor. Eu tenho medo de me decepcionar. Comigo e com as minhas projeções. Aí vem uma pessoa do teu lado e vem te dar amor. Aí você já sabe o trabalho que aquilo vai dar. Meu Deus do céu, eu vou ter que enfrentar tudo aquilo de novo. Olha, vamos com calma. Será que eu, para ser feliz, vou me submeter e vou me subjugar e vou perder a identidade? E aí começa, quer dizer, começam tantos medos a se interpor. Agora, você comentou essa questão do medo, que eu imagino que ele se manifesta de várias formas, né? Agora, uma questão que acho que todo mundo tem quando está apaixonado, que é esse medo da ruptura, né? O medo do abandono, de ser trocado. Como é que se manifesta isso? Parece que o medo é proporcional à intensidade
do sentimento amoroso, né? Então, isso já é uma coisa que faz com que a paixão, que seria o encaixe sentimental máximo, né? Aquela coisa onde as pessoas parecem que antes de falar, já sabe o que o outro está pensando, ou sempre adivinha, né? Uma sensação meio mágica, inclusive, que parece o encontro da paixão, parece um reencontro. Ele parece coisas assim que as pessoas já se conheceram de outras vidas, e existe toda uma mística em torno deste encontro da paixão por causa da intensidade e rapidez com que acontece essa coisa de uma quase fusão mesmo dos dois se tornarem uma só carne também, como está no texto, né, bíblico. Então, essa sensação muito intensa parece que ela provoca o medo de máxima intensidade também, não é? A ponto de que eu penso, e a paixão é outra palavra que a gente tem que separar o seu conteúdo amoroso do uso tradicional, ou corriqueiro, ou coloquial, que fala da paixão como um fenômeno sexual também, né? Paixão erótica, etc. Eu acho melhor tirar o erótico do jogo e falar na paixão só como encantamento amoroso de máxima intensidade associado a um enorme medo. E esse medo, ele se manifesta de várias maneiras. Um deles é o seguinte: as pessoas começam a acordar cedo, sabe? Dormem 4, 5 horas e acordam, e a primeira coisa que pensam é justamente no amado e nos problemas, e principalmente em dúvidas do tipo, será que ainda me ama, será que não me ama? É uma hora em que as pessoas ficam se comunicando ininterruptamente por telefones ou outros veículos, não é? Porque tem medo que o outro tenha já desistido. No fundo, é um medo tão grande que existe dentro da pessoa, e uma certa consciência de que esse medo também existe no outro, ou suspeita de que exista no outro, e que o outro, por causa do medo, vai desistir. Então, precisa toda hora ficar se reassegurando, fica aquele eu te amo, eu te amo, eu te amo, né? N vezes tendo que ser dito continuadamente por ambos e o tempo todo, né? Parece que passou 2 horas sem nenhum sinal um do outro, já quer dizer que pode ter havido realmente essa ruptura. Essa é uma incerteza, uma sensação quase de clima de guerra. As pessoas vivem quase um transtorno obsessivo-compulsivo, não pensam em outra coisa, não conseguem comer. É melhor jeito de emagrecer é se apaixonar, né? Não tem dieta para emagrecimento que chegue aos pés da paixão, né? Parece que você come 2 azeitonas, já está muito pesado até no estômago, né? As pessoas ficam muito magras, as pessoas dormem pouco e mal, não pensam em outra coisa, não conseguem se concentrar no trabalho, fica um quadro realmente quase de pânico mesmo, né? Muito parecido com distúrbios psíquicos, vamos dizer, catalogáveis como doenças mesmo, né? Então é um estado alterado, né? Onde o medo é que gera toda esta a alteração. E o primeiro desses medos é esse, o medo de que a ruptura é iminente, de que o outro vai desistir ou que alguma coisa vai acontecer que vai gerar a ruptura. E a dor, a suspeita ou o temor da dor da ruptura é monumental, entendeu? Então, só o medo da dor já gera um quadro de tensão e um medo terrível. Se fosse esse só o único problema deste medo, já seria enorme, né? Porque realmente a ruptura amorosa, em pleno vigor da intensidade sentimental, nesse livro sobre a paixão do Caruso, de 68, o livro se chama Separação dos Amantes, né? É um livro em que não dá nem chance para que as pessoas possam não se separar, pelo título, né? E o subtítulo é Uma Fenomenologia da Morte. Ou seja, a dor de ruptura é dor de morte. Então é um medo terrível, porque é uma dor assim de facada mesmo no peito. É difícil pra cacete pra te falar de amor, né? É complicado. Amar é perigoso? Não. Se eu apaixonar, sim. Amar também não é acho. perigoso. Também não acho. Tem os seus perigos, porque eu acho que o momento que não tiver perigo, você se sentir segura demais, você vai parar de surpreender, vai parar de procurar coisas novas, e aí você corre o risco de acabar o amor, né? O fato de nós estarmos juntos hoje não quer dizer que a gente vai estar junto amanhã, né? Então é preciso haver o tempo todo novidade, você precisa estar o tempo todo conquistando, se renovando, se inovando, se repaginando, né? Não acho que amar seja perigoso. Eu acho que quando você se arrisca muito, Se entrega muito. Se entrega muito, é perigoso.
E aí a gente se entrega por causa da paixão, ou por causa do amor, ou seja o que for, e a gente se perde, se esquece nesse caminho. Eu acho que o perigo é isso, assim, é você se despersonalizar, é você parar de se estruturar, de não realizar os seus sonhos, os seus desejos, aquilo que você anseia, aquilo que você sabe que você tem que fazer. Agora, tem o outro medo que parece até que é oposto a esse, né? Porque você está falando dessa fusão, essa paixão toda e o medo de romper. E, ao mesmo tempo, parece que existe um medo de que com toda essa fusão eu perca a mim mesmo, né? Eu perca minha individualidade, perca na minha própria liberdade, vamos dizer, né? Eu deixo de ser eu mesmo. Como que isso acontece, assim? Então, esse medo de perder a individualidade, no primeiríssimo momento, parece que as pessoas não percebem também claramente, porque é o sonho, né? O sonho de fusão romântica, o sonho romântico do século XIX e da primeira metade do século XX era o sonho de fusão, né? E talvez, em algum momento, essa fusão não aparecesse como uma coisa tão dramática como hoje, porque hoje nós vivemos uma época onde a individualidade tem uma expressão muito mais vigorosa do que há 150 anos atrás, né? Eu imagino que 150 anos atrás, em área rural, né, na vida do clã, etc., não fosse tão dramático o indivíduo não ter muita identidade, nem muita individualidade. Ele era sempre parte e membro de um todo maior, né? Então, essa sensação de integração, vamos dizer assim, essa diluição da individualidade, talvez fizesse parte natural do modo de ser e de viver das pessoas de antigamente. Mas, definitivamente, não tem nada a ver com o que é o pensamento das pessoas hoje em dia, né? Então, essa ideia de fusão, que ela é tão desejada, porque a gente parece que volta quase àquela situação uterina, não é? Essa fusão romântica, ela aparece mesmo sob a forma de retorno ao útero. As pessoas se grudam, ficam querendo até engolir uma outra, quer dizer, existe com fantasias de engolir, como se fosse, sei lá, as histórias do Pinóquio, ou daquelas baleias que engolem personagens, né? Voltar para dentro da barriga um do outro, de alguma maneira, ou ter um dentro da barriga do outro, né? Então, evidentemente, é um momento muito forte, no qual a gente experimenta isso, ou reexperimenta isso, e vem associado imediatamente uma sensação de ameaça à individualidade. Porque a partir do segundo ano de vida de todos nós, qualquer pessoa que vê a criancinha, percebe isso muito claramente. É que a partir do segundo ano, na medida em que se forma o software da criança, e aprende a andar, aprende as primeiras palavras, começa a desenvolver uma curiosidade, uma inquietação, um gosto por conhecer tudo que está em volta dela, inclusive o próprio corpo. É o momento, inclusive, em que ela se encontra com as suas zonas erógenas e, portanto, experimenta as primeiras sensações autoeróticas, não é? Esse é o momento da individualidade. Nesse ponto de vista, inclusive, o sexo tem um compromisso, mais do que tudo, com a própria individualidade, porque ele se manifesta pela primeira vez junto com as sensações físicas e prazeres de aquisição de informação que a criança tem à medida em que ela se destaca e começa a tentar ser independente da mãe. Independência essa que, na realidade, também nunca se completa totalmente, porque se completasse totalmente, nós não teríamos aquele buraco que nós já falamos, não teríamos a vontade e o anseio de voltar periodicamente para o colo da mãe, coisa que a criança pequena, cada vez que se machuca ou se sente insegura, faz, e que nós, de alguma maneira, gostamos de fazer também, ou de, pelo menos, supor que possa acontecer ao longo de toda a vida, a partir de uma relação supostamente madura e adulta. Então, o amor de fusão, o amor romântico, é um amor imaturo. Ele surgiu, vamos dizer assim, na cultura, como fato, e não só como prenúncio nos romances clássicos, né, tipo Tristão e Isolda, Romeu e Julieta, mas como fato mesmo na segunda metade do século XIX, quando as pessoas jovens saíram da área rural, vieram para a cidade, desfez-se de alguma maneira a força do clã, né, e as pessoas mais sozinhas se juntaram, formaram alianças conjugais para juntos tentarem construir uma microfamília, essa que é a família que nós conhecemos até hoje, e tentar a vida nos grandes centros urbanos. Então, veio junto com a Revolução Industrial. E hoje, na Revolução, vamos dizer assim, nessa segunda Revolução Industrial que nós estamos vivendo,
obviamente, este mesmo tipo de amor passa a ser posto em xeque e tem que ser revisto, como tem que ser revisto os critérios de encantamento, os critérios de encontro, tem que rever todas as variáveis do amor, mas a vontade do amor continua muito forte. A ideia de fusão hoje realmente dá um medo danado. Ninguém está disposto a perder a sua individualidade desse jeito. Podemos pensar na paixão como um amor de máxima intensidade associado ao máximo estado de medo. Medo de perder a pessoa amada, medo de que a fusão romântica comprometa a liberdade individual e, por incrível que pareça, medo da própria felicidade. A gente sentia um medo secreto, assim, de dar certo, porque era tão legal que acho que no fundo a gente pensava assim, não, isso não pode ser, isso não pode estar acontecendo, não é? Isso não... É verdade. Isso não vai dar certo, porque é impossível uma coisa ser tão legal. O pacote era muito completo. Eu pensava assim, pô, o cara tem tudo que eu gosto e gosta de mim. Eu já tive muito, muito medo de perder, porque tem uma perda da surdez ligada à infância. Então eu sei que as pessoas perdem, porque eu já perdi coisas importantes. Então eu tenho um pouco de medo da perda, assim. A felicidade, o amor, eles têm o preço da perda, porque eu sei que aquele momento pode acabar, aquele momento vai acabar. Então as pessoas têm medo, mas eu sou uma pessoa meio ousada, mas eu prefiro viver. Depois eu penso quando acontecer. Olha, Flávio, você fala dessa possibilidade que é a maior, que a gente vê na maioria das vezes, que é de tanto medo os casais apaixonados se separam. Mas o que acontece quando a paixão vence o medo, que o casal permanece junto? Essa é a exceção. Infelizmente, essa é a exceção até hoje. Não é? O número de casais o número de histórias de paixão que terminam com separação continua, mesmo hoje, quando as proibições e os impedimentos praticamente inexistiram ou desapareceram, as separações continuam predominando. Mas os raros casos em que as pessoas enfrentam o medo, né? E enfrentar o medo em qualquer tipo de fobia faz com que o medo vá se arrefecendo. Se o indivíduo com muito medo de avião começar insistentemente a entrar no avião, ele vai acabar por perder o medo do avião, entendeu? Quer dizer, e na questão da paixão acontece a mesma coisa. O medo, na medida em que você o enfrenta, na medida em que você percebe que esse medo é um medo irracional e que ele não vai gerar nenhuma dor grave, a não ser aquela do enfrentamento, e você vai aprendendo a lidar melhor com esse medo, ao longo dos meses, às vezes demora um pouco mais, 1, 2 anos, o medo desaparece. Aliás, é engraçado, porque as pessoas acham que quando o medo desaparece, desapareceu o amor também, quer dizer, o encantamento foi embora. As pessoas confundem a saída do medo com o fim do encantamento. E as pessoas gostam de dizer, inclusive, que as paixões duram 2, 3 anos, não é? Mas a verdade é que realmente dura 2, 3 anos o medo. Depois disso, o relacionamento se acalma e aquilo que era a paixão, que é amor de boa qualidade, mais medo, se transforma só, entre aspas, em amor de boa qualidade. Ou seja, sobra o medo, sobra o amor, vai embora o medo. E com isso, evidentemente, você tem a transformação da paixão, que é amor mais medo, em amor de ótima qualidade, que seria a relação amorosa livre do medo que determina e caracteriza a paixão. A paixão é caracterizada muito mais pelo medo do que pela qualidade do amor. Esse amor que sobra, em geral, ainda é muito grudado, talvez um pouco ainda mais fundido e desrespeitoso da individualidade, mas com o passar de mais algum tempo também, isso aí vai acabar por gerar esse afrouxamento e o reencontro de cada um com a sua própria identidade. Então, o prognóstico daqueles que realmente conseguem superar o medo e enfrentá-lo
é muito favorável, porque vai acabar desembocando nas relações amorosas de melhor qualidade. O sexo é em si um fenômeno solitário e, portanto, quando abre o olho depois do prazer, se o outro não for alguém muito relevante, existe um vazio enorme, maior até do que aquele que as pessoas sentem em condições normais, o que leva, talvez, muitas pessoas, principalmente as mulheres, a não terem gosto nenhum pelo sexo casual. O papel do sexo é fundamental. Para mim, a diferença entre você ter uma esposa ou uma amiga. Eu tenho amigos que eu falo, nossa, quero casar com você. Mas não tem uma resposta física. É possível as pessoas transarem, terem um ótimo sexo e não necessariamente desenvolver ali uma relação amorosa. Com a relação amorosa, tende o sexo a ficar muito melhor. Fundamental. O sexo dentro da relação é fundamental. Eu acho que é a parte da nossa diversão. À medida que a gente conhece mais o parceiro, a gente também se conhece mais. E aí eu acho que a química melhora, né? Porque você tá mais segura. Você não precisa provar nada. Você pode ser quem você é. Nem sempre o ato sexual tem amor, né? Infelizmente. Às vezes é como se fosse academia. Mas eu acho que o legal é quando essas duas coisas estão juntas, né? Sexo e amor no mesmo momento existencial é o máximo. Não usei o Tinder. Eu conheço, como não é pra falar nomes, mas tem uns amigos que estão fazendo a alegria no Tinder Brasil afora. A gente que batalhou pela liberação sexual jamais imaginou que isso fosse resultar em repressão do amor e do afeto. Era o contrário. Era para ser uma ideia de profundidade e de sofisticação, sabe?